em suas Bíblias, no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Há pouco mais de 3 anos, portanto, antes da pandemia, fiz uma reflexão aqui nesse púlpito sobre este texto, Hebreus 10, versículos 24 e 25, e agora quero continuar aqueles raciocínios, tendo a gente atravessado a pandemia, tendo todos nós atravessado um tempo de isolamento, né? Isolamento forçado, mas há outro tipo de isolamento, que é voluntário, que é do coração do ser humano. Ele opta por se isolar. Este é outro isolamento. E naquela ocasião falávamos que há uma arrogância no isolamento. Para não usar uma palavra mais feia. Por exemplo, só para você ter uma ideia, quantos você acha dos que não estão participando do culto presencial? Quantos você acha que aceitariam uma passagem com tudo pago para passarem 15 dias nos Estados Unidos? Bom, pergunte para você. Você aceitaria? Pois a situação da pandemia nos Estados Unidos é 4 ou 5 vezes pior do que no Brasil. Nós tomamos decisões de nos isolarmos. E isso não tem muita explicação racional, nem bíblica. Mas o isolamento não é só não estar no culto presencial. Você pode estar no culto presencial 3 vezes por semana e ainda estar vivendo um isolamento. E você pode não estar no culto presencial e não estar vivendo um isolamento. O isolamento é mais do que estar perto. Você já ouviu muito disso. Sozinho no meio da multidão. Então, vamos abrir nosso coração e mente para pensar um pouquinho sobre esse tema e tomar decisões nesta manhã, decisões de mudança de rumo, mudança de prática, mudança de leitura de realidade. Deixemos a palavra falar ao nosso coração. Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero fazer 4 destaques aqui. E imagino que saltam deste texto. O primeiro é: considere os seus irmãos. Leve-os em consideração. Por que eu vou ao culto? Por que eu, às vezes, participo de uma festinha, ou até mesmo de um almoço, que, se Deus quiser, não vai demorar muito, vai voltar? Por que é que eu leio um pedido de oração? Por que é que eu procuro saber como está o pastor Itiel e a sua família? Por que é que eu me envolvo? Porque eu considero o meu irmão. O que o texto está dizendo é que nós devemos considerar uns aos outros. Esse é o mais básico do raciocínio, porque ele invoca a quebra de uma primitividade.
Está lembrado do homem das cavernas? Está lembrado do homem natural, do homem não civilizado? Quando eu desconsidero o outro, eu estou me aproximando de uma espécie de brutalidade, de uma espécie de caverna. Por quê? Porque não preciso ser crente para não me isolar. Eu só preciso ser civilizado. Eu só preciso entender que nós estamos todos num grande barco. Seu irmão, ele é importante. Ele é importante para Deus. Ele é importante para mim. Ele é importante para você. Eu não vou cair naquele pecado dos irmãos de Davi. Estão lembrados? Davi querendo servir a Jesus, querendo servir a Deus, querendo ir para a guerra, querendo enfrentar os inimigos do Senhor, e os seus irmãos desconsideravam. Isso é bastante primitivo, isso é bastante triste. Nós não tínhamos ainda o Evangelho naquele tempo, mas não é triste quando você encontra uma pessoa que desconsidera os outros? Eu não me esqueço, eu mencionei isso 3 anos atrás, de uma madame que brigou com o moço porque ele vendia ovo velhinho, vendendo ovos caipira, eu estou atualizando aqui a história, por R$11 a dúzia. E ela fez o maior escândalo. Depois foi para um restaurante chique, deu R$50 de gorjeta para o garçom. Uns negócios esquisitos, parece tão atrasado. Quando você encontra uma pessoa que é considerada importante, e ela considera o outro, ela escuta o outro, ela valoriza o outro. Os irmãos de José fizeram a mesma coisa. Portanto, isso acontece dentro da família, não é só lá fora não. Não acontece, você não conhece experiências dentro da família em que alguém ficou desconsiderado, desprestigiado, não foi ouvido, não é civilizado, até quando uma criancinha pequena está em uma conversa, a criancinha pequena quer falar alguma coisa, você valoriza aquilo que a criancinha pequena está falando, não é civilizado. Considere o outro, entende? Coloque no coração, se ainda não tem, né? Porque a grande maioria, se não todos, já temos um pouco disso, só podemos desenvolver ainda mais, não é? Que situação triste, que situação rudimentar aquela daqueles irmãos de José, não foi? Respeite a leitura que o seu irmão faz da realidade. O seu irmão não é um idiota porque ele não vê o mundo como você vê. Ele só vê a realidade com outros óculos. Considere o seu irmão. Em segundo lugar, então, isso tem a ver com a quebra de uma primitividade. Não considerar, não valorizar é feio. Mas tem mais nesse texto. Ele fala de amor. Então é algo mais avançado. Incentivarmos ao amor. Então, ame sua comunidade de fé. Agora sim, nós somos mais desafiados. Não basta sermos civilizados. Somos seres humanos com o dom de amar. Sabe, quando nós amamos, nós somos mais Deus. Nós somos mais como aquela configuração que fomos criados. E criou Deus, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Então, nós nos aproximamos da natureza de Deus. Quando você lê a 2ª carta de João, que coisa linda aquela carta. Um pequenino assim, né? Um pequenino texto.
Mas ele diz lá, se você abrir na segunda carta de João, os primeiros 3 versículos, dizem: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo de verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Os que conhecem a verdade amam a senhora, que muitos comentaristas entendem que ele está falando da comunidade, a senhora e seus filhos, a comunidade. O presbítero é o ancião, ou seja, o homem amadurecido em Cristo, ele ama a comunidade, ele ama a senhora e os seus filhos, ele ama a igreja. Nós estávamos conversando, o irmão Carlos Marcos e a comissão de jubilação, nós estávamos discutindo o perfil dos membros da comissão de sucessão pastoral. Em algum momento vai ser eleita uma comissão de sucessão pastoral. E a gente estava discutindo o perfil. Como é que deveria ser, que perfil deveria ter os membros da comissão de sucessão pastoral? Então, entre os critérios, a comissão colocou lá o seguinte: tem que amar a igreja do Senhor. Tem que amar o ministério pastoral e tem que amar a igreja do Senhor. Como é que nós vamos colocar para escolher o próximo pastor uma pessoa que não ama a igreja que aquele pastor vai pastorear? Então tem que ser uma pessoa que entorna de amor por esta igreja. Acho que todos nós concordamos com esse perfil, não é? Mas não é um perfil que deveria ser só dos membros da comissão de sucessão. É uma característica que deveria estar no perfil de todos os membros da comunidade. Eu preciso amar a minha família de sangue, eu preciso amar a minha igreja, eu preciso amar o meu país. Que coisa feia, gente que mal bate no próprio país. Alguém estava comentando que o brasileiro tem poucos prêmios Nobéis, plural de Nobéis, porque o brasileiro, ele gosta de bater nos seus próprios heróis. Se a pessoa começa a fazer alguma coisa bonita, o brasileiro cai em cima dele. Tem que amar o Brasil, tem que amar a igreja, tem que amar a família, tem que amar meu condomínio. Eu preciso amar, isso é lindo, isso é bonito, não é? Você vê João escrevendo a uma outra comunidade, ou a mesma, a gente não tem certeza, mas ele diz: eu amo com amor de verdade. E ele vai dizer que a graça, que a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, de Jesus Cristo, estejam convosco em amor e verdade. Irmão, vocês que são batizados há pouco tempo, vocês que são batizados há muito tempo, vocês que foram batizados no milênio passado, né, dona Edna? Ame a sua igreja. Você ama a sua igreja? Eu quero crer que sim. Cresça nesse amor. E a mensagem traduziu esse versículo de 1 João da seguinte forma: minha querida comunidade, amo vocês de verdade e não estou sozinho. Todos os que conhecem a verdade e permanecem conosco amam vocês. Uma coisa linda que a gente escuta normalmente, ou com maior frequência, desses que são mais antigos, né? Eles falam do amor que tem para com a igreja. A Isabel estava cantando hoje, ela estava orando, e eu estava sentindo, né? Que a alegria do coração por estarmos juntos. Que coisa gostosa estarmos juntos, não é? Em terceiro lugar, envolva seus irmãos em seus desafios. Envolva-se com os desafios dos seus irmãos. Então, não só amar, não só considerar, não só amar, mas também se envolver. O texto fala ao amor e às boas obras. A Bíblia vai deixar muito claro que quem ama obedece aos meus mandamentos. A ideia de amor, ele tem que ser expressado, ou precisa ser vivido numa reciprocidade. Se você é amado, né? Quem é que aceita declarações de amor que não vêm acompanhadas de, digamos, obras, né? De ações?
Então, envolva-se, esta é a palavra. E eu disse, eu repito, não é envolver-se, participar dos 3 cultos, não. Isso sim, também. Mas é muito mais do que isto. Nós temos vivido uma experiência dos pequenos grupos. Quantas vezes você ouviu esse pastor falar aqui sobre a importância de estar envolvido num pequeno grupo? Eu garanto que você já ouviu várias vezes. Você está? Você está participando de um pequeno grupo? Quando eu preguei sobre esse tema, eu intitulei A Arrogância do Isolamento. Deixe-se ministrar pelos seus irmãos. Por que tentar resolver sozinho, quando a configuração do Evangelho é para a gente resolver as coisas com os irmãos? Quando você tem um problema e diz, eu não vou compartilhar esse problema com ninguém, eu vou resolver isso sozinho. Você acha que isso é expressão de quê? Você é mais inteligente? Não pode, o coração está dizendo que você é mais autônomo, mais inteligente, mais capaz, que o outro não teria uma contribuição. Não é uma expressão de humildade compartilhar uma dificuldade, uma luta, e então ouvir um conselho? Não foi assim que o Senhor configurou para que andássemos? Eu falei domingo, foi domingo, quarta-feira, o velho já não lembra mais das coisas quando é que falou, mas eu estava falando sobre a oração. Você pede orações? Qual foi a última vez que você disse, por favor, ore por mim? Quem está orando por você? Responde para você mesmo. Quem você entende está objetivamente orando por você? Se não tem alguém orando por você, por que não? O seu discurso talvez estaria demonstrando uma falta de necessidade de oração? Você está numa igreja e as pessoas não estão orando por você? O pastor Itiel está enfrentando a Covid. Eu estou orando por ele. Ele pediu para orar por ele. Ore por mim. O outro vai viajar, ore por mim, eu vou viajar. O outro vai fazer isso, ore por mim, eu vou fazer isso. Mas você não tem ninguém orando por você, porque as pessoas acham ou entenderam que você não precisa de orações. Por que será que as pessoas entenderam assim? Envolva-se com os seus irmãos. Envolva-se com os problemas dos seus irmãos. Nesse sentido, eu poderia falar do perigo do isolamento. Você acha que não tem necessidade, que não corre perigo? Vou ler para você um texto. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Conhece a história, Mário Celso? Davi permaneceu em Jerusalém. Conhece a história, dona Edna? Conhece, Márcia? Todos foram. Era para fazer um mutirão na igreja, para quebrar as galerias. Todos foram. Davi ficou em casa. O que aconteceu? Sabemos o que aconteceu. Ele sozinho, vai para a varanda e vê uma mulher tomando banho. Agora vocês lembraram da história, né? Há um perigo, não é só uma arrogância, há um perigo no isolamento. Quando Billy Graham era jovem e eles foram, um grupo de empresários, viram que ele tinha um dom de pregar o Evangelho. Eles reuniram o Billy Graham, ainda muito jovem, e disseram, queremos fazer um acordo com você.
Você nunca vai preocupar com dinheiro na sua vida. Todo o dinheiro que você precisar, que a sua família precisar, que seus filhos precisarem, todo o dinheiro que você precisar, eles terão. Mas você também vai fazer um compromisso conosco. E tem umas regrinhas aqui. Você vai se dedicar à pregação do Evangelho. E entre as regrinhas tinha uma: você nunca vai dormir num quarto de hotel sozinho. Olha que coisa interessante. Que homens maduros percebem o perigo do isolamento. Você está sozinho, você corre risco. Creia em mim, você corre risco. Spurgeon disse: a comunhão é força, a solidão é fraqueza. Na floresta, apoiando-se mutuamente, as árvores riem do furacão. As ovelhas de Jesus se reúnem. O elemento social é um gênio do cristianismo. Spurgeon, há mais de um século. Ministre aos seus irmãos, diz o texto, boas obras. Por exemplo, você vê o seu irmão numa falha, e você o deixa inocente. Está certo isso? Ao vir o seu irmão pecando, vá a ele e diga: meu irmão, você pecou, você errou. Isso é envolvimento. A configuração, nós estamos numa igreja. Sexta-feira eu fiz a congregação, que agora é a igreja do Bingen, repetir: nós somos igreja, nós somos igreja. Você é igreja, você está aqui, nós estamos envolvidos. Não tem jeito, já estamos envolvidos, já estamos todos molhados pela mesma água. 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A configuração é esta: Jesus não deu a nenhum de nós todos os dons necessários, nem para o meu próprio caminhar, muito menos para o caminhar da igreja. A cada um foi dado dons para o bem comum, para nos forçar a mutualidade, para nos forçar a interdependência. Envolva-se com os seus irmãos, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é: levai as cargas uns dos outros. E por fim, obedeça a Deus, que nos mandou ficarmos juntos até aquele dia. Diz o texto: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se não houvesse necessidade de deixar de ser primitivo e de sermos mais civilizados, se não houvesse necessidade de atender à configuração do nosso novo ser, de amar o irmão, se não houvesse o perigo, se o isolamento não significasse um perigo, ainda teríamos uma ordem a ser cumprida: fiquem juntos, sede unânimes. É uma ordem do Senhor. Ele falou que era para esperarmos, ou melhor, era para estarmos nesta configuração para o dia inesperado. Quando a trombeta tocar, eu preciso estar junto com vocês. Eu preciso estar na igreja do Senhor. Eu preciso estar envolvido. Eu não posso estar isolado. Assim Ele mandou. Bonhoeffer, no seu livrinho tão curtinho chamado Comunhão, ele disse: a fraternidade cristã não é um ideal, mas uma realidade divina. Ele fez um rebanho. Se a comunhão é uma ordenança, o isolamento é um pecado. Repete comigo no seu coração:
Se a comunhão é uma ordenança, o isolamento é um pecado. Fiquem juntos. A parábola das 10 virgens destaca isto. Fiquem juntos e estejam preparados. Ele deu 2 ordenanças. Numa, ele nos fez todos sermos molhados por uma mesma água. E na segunda ordenança ele disse: façam isso todas as vezes que estiverem reunidos. E ainda orou ao Pai: se eles obedecerem, o mundo crerá. Se eles obedecerem e forem unidos, o mundo crerá. Então, nós poderíamos intitular a nossa reflexão de hoje, não de a arrogância do isolamento, como eu fiz há 3 anos, mas poderíamos chamar de os 4 P's do isolamento, porque é mais do que uma arrogância. Refletindo melhor sobre esse texto, é mais do que uma arrogância. Nós temos a primitividade do isolamento. Nós temos a psicopatia do isolamento, que é a pessoa que não consegue amar, que não consegue se relacionar. Nós temos o perigo do isolamento. E nós temos o pecado do isolamento, porque é ordem. O isolamento é primitivo, porque você não vive mais na caverna. O isolamento é uma psicopatia, porque você não consegue relacionar-se. O isolamento é um perigo, porque ele vai derrubar você. O isolamento é um pecado, porque Jesus mandou estarmos juntos. Então vamos orar sobre isto. Curve a sua cabeça, por favor. Como é que você tem se portado? Como é que você tem pensado? Como é que você tem agido? Diz a palavra: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nosso Deus e Pai Celestial, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós, porque o Senhor constituiu um rebanho. O Senhor não disse: vá, Juraci, vá sozinho. Mas o Senhor disse para a igreja, enquanto vocês estiverem indo. O Senhor disse: onde estiverem 2 ou 3, ali está a configuração do Evangelho. O Senhor disse: batizem as pessoas, os que creem, ensinem as pessoas, reúna as pessoas para a celebração da ceia, até que Ele venha. Senhor Deus, faze-nos crescer, faze-nos amar, faze-nos sábios para vermos o perigo, faze-nos obedientes. Assim queremos, ó Deus, caminhar, assim queremos aguardar o grande dia. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém, Senhor.